This meeting is Pronto. being recorded. Pronto, essa é a primeira questão aqui da Unifor. Ele diz assim: um atleta comprou barra de proteína, fazer seus lanches, parará, comprou 4 sabores, aí ele dá os sabores aqui, colocou essas barras em 4 potes, cada pote contendo as barras de um mesmo sabor. No pote 1, colocou as com sabor de doce de coco. No pote 2, o amendoim. Pote 3, Romeu e Julieta. No pote 4, trufa de maracujá. Beleza, o cara já faz a questão sentindo fome já. O cara já faz a questão sentindo fome. Aí ele diz: num certo dia ele verificou que o pote 1 continha 12 barras, das quais 3 haviam passado o prazo de validade. Então, a gente coloca aqui 12 é o total e 3 passou do prazo. Aí, no pote 2, continha 8 barras, no qual 2 havia passado o prazo de validade. No pote 3, continha 9 barras, 3 havia passado o prazo de validade. E o pote 4 continha 15 barras, no qual 5 haviam passado o prazo de validade. Escolhendo aleatoriamente um dos potes e retirando-se ao acaso uma barra de proteína desse pote, a probabilidade de que essa barra esteja com prazo de validade vencido é. Então, é uma questão de probabilidade. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ele vai fazer assim: você vai escolher um pote ao acaso, certo? Então, vamos fazer assim: vamos primeiro calcular a probabilidade de você retirar a barrazinha vencida do pote 1. Então, a gente faz assim, ó. Como você vai selecionar ao acaso aqui um dos potes, a probabilidade de você selecionar esse aqui seria 1/4. Certo. Selecionando o pote 1, a probabilidade de você escolher agora uma barra vencida seria 3 de 12. Aí você vai fazer isso com os outros, ou seja, mas e se eu pegasse a barra vencida do pote 2? Qual a probabilidade disso acontecer? Bem, a probabilidade para escolher o pote 2 seria 1/4, e a probabilidade de escolher uma barra vencida do pote 2 é 2/8. Aí você vai somar essas probabilidades, porque ou você vai pegar a barra vencida daqui, ou vai pegar daqui, ou vai pegar daqui, ou vai pegar daqui. Então, você tem que fazer esses cálculos aqui, ó. 1/4, aqui 3/9, aqui 1/4, e aqui 5/15. E aí, você vai fazer as velhas simplificações aqui. Tipo, corto 3 aqui, isso aqui vai ficar 1/4. 3 por 3 então vai ficar 1/16. Aqui vai cortar, aqui vai ficar 1/4. E também vai ficar 1/16. Aqui vai cortar esse 3 aqui com esse 9 aqui. Vai ficar 1/12. E aqui corta 5 por 5, 15 por 5 dá 3, vai ficar 1/12. Então, aqui vai ficar 1/16 mais 1/16 dá 2/16. E 1/12 mais 1/12 dá 2/12. Simplificando aqui dá 1/8. Aqui vai ficar 1/6. O MC disso aqui é 24. 24 por 8 vai dar 3. 24 aqui vai ficar 4. Então, vai ficar 7/24. Certo? Certo. Cuidado, assim, o que é que eu vi a aluna errando? Eu vi a aluna errando pensando assim, bem, quantos são barras vencidas? 3, 5, 8, 8 com 5 dá 13. Então, são 13 vencidas. Quantas são ao todo? 20, 35, 20 aqui com 15, 35, 9, 44. Então, a pessoa acha que às vezes é só somar tudo aqui e dividir por tudo, só que não é, certo? Então, não é você somar tudo e dividir por tudo, você tem que fazer
cada caso e depois somar as probabilidades de retirar a barra vencida de cada um dos potes aqui, você soma tudo. Certo? Entendi. Esse assunto de probabilidade, ele é bem importante aqui, né? Vamos passando. Deu para entender, né? Deu. Beleza. Questão fácil. As questões muitas vezes da Unifor não são difíceis. Elas são às vezes chatas. Trabalhosa, né? Vamos fazer essa aqui. Essa aqui é boa. Muita gente se enrolou nessa segunda. Muita gente se enrolou. Ó, vou pegar aqui. Porque ela é de como se fosse razão e proporção. Ó, vai ser o seguinte, essa aqui. Fim de ano é tempo de estar com a família, amigos, com fraternidade, também é uma data escolhida, muitas pessoas levar para casa, sinal de evento. Professor de matemática resolveu fazer uma reforma de pintura da sua residência para confraternização. Ele propôs o seguinte problema para o pintor, que contratou fazer o serviço. Uma lata com capacidade igual a 50 litros. Então, ele tem uma lata cuja capacidade é 50 litros. Está totalmente cheia, contendo, além de tinta, 2 litros de solvente. Então, aqui, ele tem 2 litros de solvente misturado aqui com tinta. Beleza. Aí ele diz, deseja-se acrescentar mais solvente para se obter uma mistura com 20% de solvente. Então, o que é que ele quer? Ele quer que essa lata aqui fique com 20% de solvente, certo? 20% de solvente, obviamente, vai ficar 10. Se você fizer 20% de 50 litros, você faz 20 sobre 100 vezes 50, vai acabar ficando 10 litros. Ou seja, você quer que no final você fique com 10 litros de solvente, certo? E aí vem a grande questão. Para isso, ou seja, para ficar nessa lata de 50, ficar com 10 litros de solvente, para isso será necessário retirar X litros da mistura inicial. Ou seja, você desses 50 aqui, tá bem aqui, você vai retirar X litros. E se você retirou X litros, você vai acrescentar os mesmos X litros para ficar com a capacidade máxima, certo? Só que esse X que você vai retirar aqui é da mistura inicial. E esse X que você vai acrescentar aqui é de solvente puro, certo? Certo. Ó, deseja-se acrescentar mais solvente para obter-se uma mistura com 20%. Ou seja, se você só retirar, você não vai obter 20%. Você vai retirar da mistura inicial, mas vai adicionar solvente puro. Beleza. E aí ele quer saber quais são os valores de X. Aí nas opções tem lá alguns números, tem alguns intervalos, e eu devo fazer. Aí muita gente ficou pensando assim, bicho, os alunos mais assim, com um pensamento mais acelerado. Eles falaram, aqui já tem 2. Para 10 está faltando 8. Então o aluno pensa, eu vou tirar 8 daqui e vou acrescentar 8. Para ficar 8 com 2 dá 10. Só que o pensamento ele está errado. Por que ele está errado? Porque quando você tira isso daqui, você não está tirando só da tinta, porque isso aqui é uma mistura. Uma mistura homogênea. Quando você tira os 8 daqui, dentro desses 8 tem uma partezinha de solvente. E aí, quando você acrescenta 8, não vai ter mais os 2 intactos aqui para você somar com 8 e dar 10. Entendeu? Entendi. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é que precisa ser mais de 8. Porque se você adicionar 8 aqui, não vai ficar 10, porque parte desses 8 que saiu aqui já saiu com um pouco de solvente. Então, você vai ter que fazer um cálculo. Não é algo assim, tipo, lógico, assim, eu não sei quanto é que é. Não, não é algo lógico. Então, você vai uma média, né? Você vai ter que montar uma expressão, uma equação. E aí, você vai fazer o seguinte, ó, vamos lá.
A equação que eu vou fazer é essa aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Eu vou até apagar aqui essa partezinha aqui, para ficar com mais espaço aqui. Ó, eu tenho 2 litros de solvente, certo? Eu vou retirar dessa mistura aqui X litros. Só que desses X litros que eu estou retirando, qual é a fração que vai de solvente? Ou seja, nessa mistura, a fração de solvente é 2/50. Ou seja, eu tenho 2 litros em 50. Então, a fração de solvente que tem em cada, digamos assim, cada litro que você retire é 2/50. Então, aqui eu estou retirando X litros, mas desses X litros de solvente só está vindo 2/50 de X. Certo? Certo. Aí eu vou adicionar X litros. X litros de solvente puro. Então, você vai colocar aqui, ó. E isso vai ter que dar quanto? 10. Ó. Então, a equação que você tem que montar é essa. Você tinha 2, subtraiu uma partezinha desses 2, que foi Certo. 50 do X que você retirou, adicionou X e tem que ficar 10. Então, essa é a equação, certo? Tinha que fazer, certo? Essa é a equação que a pessoa tinha que fazer. Fica uma conta que você pode fazer por fração, pode fazer, sei lá, ó, 2/50 é a mesma coisa que 4/100, que é 0,04. Então, eu vou fazer assim, eu vou passar esse 2 para o lado de lá. Então, aqui vai ficar menos 0,04x mais x vai ser igual a 10 menos 2. Aqui, ó, fica 1. E quando você tem o x menos 0,04x, vai ficar 0,96x. Isso é igual a 8. E o x vai ser igual a 8 dividido por 0,96. Então, vai ficar 800, anda 2 casas, por 96. Aí, se você simplificar, aí você 400 por 48, 8,3. 200 por 24, 100 por 12. Deixa eu ver se eu fui mesmo assim, 48, 50 por 6, 25 por 3, que fica 8,333. Entendeu? Sim, entendi. Então, a Entendi. resposta é que fica 8,333. Já dava para saber que era um pouquinho acima de 8, mas não dava para saber também na lógica quanto Sim, é. tipo assim, na hora que eu tava fazendo, eu me toquei que dessa questão de quando eu tirasse esses 2 litros de solvente, eu tava tirando a mistura, então não era só colocar o 8. Toda vida que eu penso assim, que é muito fácil, eu digo, tá errado, tem que pensar mais um pouquinho. Aí eu fui no intuito de que devia ser um pouquinho mais, um quebrado, né? Por isso que eu disse lá que era uma média. Aí eu fui assim. Pois é, porque assim, Mas enrolando, né? exato. Aqui, quando você vai tirar, por exemplo, vamos só pensar assim, vamos supor, tirar 25 litros daqui. Se eu vou tirar 25 litros, quanto de solvente eu vou tirar? Aí, ó, vamos fazer a mesma coisa, ó, 25. E aí, qual é a fração de solvente? É 2/50, ó, 2/50. E aí, ó, 2 vezes 50, 2 vezes 25 é 50 por 50 vai dar o que faz sentido. Ó, se eu tirar a metade, que é dos 50, tirar 25, 2 litros de solvente, eu vou tirar 1. Ou seja, dá certo essa ideia de você fazer, essa é a fração de solvente que tem na mistura, certo? Então, qualquer quantidade que eu queira tirar, para saber quanto de solvente está saindo, é só pegar e multiplicar por essa fração, 2/50, certo? Pronto. Aí, no caso aqui,
a opção seria B de bola. Ó. Isso, exatamente. Seria B de bola. Aí, vamos fazer essa aqui, ó. Aí é a seguinte, essa aqui. Um professor de matemática planejava uma viagem para participar de um congresso, matemática, cidade, hotel, acomodação. Bom, ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava 110 por dia. Então, botasse a acomodação por A, 110 por dia. Então, ele pagou X. X é o total que ele pagou. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B. Acomodação B que cobrava 100 pela diária. 100 por dia. Pois percebeu que assim ele poderia ficar 2 dias a mais hospedado. Ó. Então, como é mais barato, ele viu que ele podia ficar 2 dias a mais. Sabe que, além dos X reais já pagos, ele ainda gastou 150 por dia com a alimentação. Então, além desse X só da hospedagem, ele gastou também 150 por dia. E a pergunta? Sabendo que não teve mais despesa e tal, a quantia que esse professor gastou nesse hotel é um número compreendido entre. Então, ele quer que você descubra a quantia que esse professor gastou no hotel. Então, assim, primeiro, a gente pensa na seguinte coisa. Aqui, ele vai ficar 2 dias a mais, certo? Então, vamos chamar que aqui ele vai ficar D dias. D, número D de dias, certo? Certo. E como aqui ele disse que vai ficar 2 dias a mais, aqui ele vai ficar D mais 2, ou seja, os mesmos X, quando é 100 reais mais barato, vai conseguir ficar 2 dias a mais. Então, o valor o X, nesse caso, é esse cara vezes isso. E se eu passar 3 dias e gastar 110 por dia, vai ficar assim, ó, 110 vezes o D, ou seja, isso era a quantia que ele planejava gastar. Porque ele ia ficar D dias pagando 110. Chegou lá, mudou a história, ele viu que se ele pagasse 100 por dia, ele ficaria 2 dias a mais, certo? Mas com o mesmo valor que ele planejava gastar na hospedagem, certo? Certo. Então, é só resolver isso aqui para a gente saber a quantidade de dias. 110D, aqui 110D, aqui você distribui, vai ficar 100D mais 200, então vai ficar 10D igual a 200, e o D vai ficar 20. Então, vai ser 20 dias, na verdade. Só que aí, qual é o total que ele vai gastar, então? O total que ele vai gastar é só fazer a conta aqui, por exemplo. Então, vai ficar o X, que é o total, vai ser 110 vezes D. Mas ele foi na acomodação B, mas não é a mesma coisa. Ou seja, vai dar 2.200 que ele gastou com hospedagem. Se você fizesse a mesma coisa aqui, 100 vezes, ó, 2 dias a mais, então ele ficou, na verdade, 22. Ia dar a mesma meta. Pronto, 2.200. Só que ele gastou só isso, será que eu vou marcar só o item A aqui, ó, negada querendo marcar? Não, mas aí a pessoa tinha que ser atento, certo? E perceber que, além disso, ele gastou 150 por dia, certo? 150 por dia. Então, ficaria assim, ó, 150 vezes 22. Na verdade, ele ficou 22 dias, ó. Certo? Então, você vai 150 vezes 22, ó. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 1 é 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 0, 0, 3, 0,
0, 3 e 3. Pronto. Então, de comida, de alimentação, ele vai gastar isso. E aí fica 3.300 com 2.200. Então, ele vai gastar 5.500. É por isso que fica a alternativa E. Entendeu? Entendi. Mas, cara, eu vi muito aluno e eu vi Marcado. marcando item A. Simplesmente não é pó. Às vezes a gente não é porque a gente não sabe, não. É porque, sei lá, é desatento, certo? É Querendo passar desatento. logo com essa questão. Então é importante, ó, muitas vezes, quando você vai fazer uma questão, é importante, às vezes, você sublinhar coisas para você, na hora de passar a vista, perceber que aquela frase ali é importante, para você não esquecer. Porque essa questão aqui, eu vi muita gente errando. E a galera sabia fazer a questão, só que é mais um erro. E aí vai se contando com outros, aí acaba com esperança. Então tem que ser muito atento. Tá? Certo. Beleza, vamos lá para a próxima. Mas essa questão eu também não achei difícil, não. Não. Certo? Não achei difícil, não. A mais difícil até agora é a segunda mesmo. A segunda é É a da difícil. fração lá, que é um pouquinho mais chata. Vamos lá, ó. Ó. Ó, presta atenção. Ó. Ó. A contabilidade para controlar a empresa, o fator, esse aqui tudo aqui não serve para nada. Considere que para fazer a contabilidade das empresas e seus clientes, o faturamento mensal de um contador era igual a 16 mil. Então, 16 mil. Considere ainda que o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para cada cliente. Então, esse cara, esse 16 mil é o faturamento dele, ou seja, o total. Certo? Ele falou que o valor que ele cobra para cada cliente é o mesmo. Certo? Vamos chamar de X, o número de clientes, e Y, o valor que ele cobra. O valor por cliente. Por cliente. Ó, aí ele diz assim, aí o valor cobrado pelo contador, que esse contador tenha adquirido após uma campanha de divulgação 10 novos clientes. E dessa forma, mesmo dando um desconto de 50 para cada cliente antigo e novo, o faturamento ficou 18.900. Então é o seguinte, ó, agora ele vai ter 10 clientes a mais, ou seja, número de X mais 10. O valor por cliente, ele deu 50 conto de desconto. Certo? 50 conto de desconto. E o valor total é 18.900. Certo? Certo. Aí, vamos lá. Vamos lá. Seguinte, o total do faturamento é uma multiplicação entre esses dois. Certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. X vezes Y é 16 mil. E aqui vai ficar X mais 10, Y menos 50, 18.900. Então, vai ficar esse sistema. Show. O sistema não é um sistema linear. Então, isso aqui vai ser uma equação de segundo grau. Porém, como é que você resolve? Você pega essa parte grandona aqui e vai desenvolver. Então, você vai distribuir aqui, então vai ficar x vezes y, fica xy, vai ficar menos 50x, 10y é 10y, menos 500, aí aqui fica 18.900, certo? Só que
XY, ó, esse XY aqui, ó, é 16 mil. Então, eu vou para o lado de lá. Então, vai ficar menos 50x mais 10y. Aí, esse cabo aqui, menos 16 mil, vamos lá. 18.900 menos 16 mil fica 2.900. Só que esse 500 ele vai para lá somando. Então, mais 500 aqui fica 3.400. Então, fica 3.400. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar um zero aqui, um zero aqui e um zero aqui. Uma equação com duas letras. Só que eu vou isolar uma delas. Certo? Y. Então, ó, o Y está aqui. Então, vai ficar 340. Esse menos 5x passou para lá, ficou mais 5x. Mais 5x. Ela falou para a mãe que a mãe dele era realmente ela. Aff, Maria, tá desatenta. Ó, deixa isso aqui. Y igual a 340 mais 5x. Aí, vocês olhem se você substituir aqui agora, ó, nessa dobradinha aqui, ó. X vezes é 16 mil. Então, vai ficar ó, x vezes. Quem é o Y? Vou apagar aqui uma banda da questão aqui. A gente já aprendeu aqui. A equaçãozinha do segundo grau. Vou deixar só a pergunta aqui embaixo. Aqui, ó. Então, vai ficar x. Aí, a parênteses. No lugar do Y, a gente coloca esse troço aqui. 340 mais 5x. Isso é igual a 16 mil. 340x mais 5x ao quadrado é igual a 16 mil. Aí vai ficar x quadrado mais 340x menos... Aqui é 5, esqueci o 5. 16 mil. Ó, aí vamos dividir isso aqui por 5. Tá. Certo? 68. Vai ficar x2 mais 68x menos 3.200. Aí, o deltão, 68 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 3.200. Então, o deltão vai ficar 68 ao quadrado, 68, 64, 8 vezes 48, 54, 6 vezes 8, 48, 36, 40. 4, 12, 64. Vai ficar 4, 6, 2, 4, mais 4 vezes 32 dá 1, 128, 0, 0. Então, delta, não tem um modo mais rápido, não. É uma desgraça essa porra. 4, aí vai ficar 2, 8 com 6 dá 14, vai 1, 1 com 2 aqui vai ficar 4, 5, 6, 7 e 1. Então, vai ser esse cabo aqui. E esse cara, ele tem um quadrado perfeito? Deve ter. Essa desgraça deve ter um quadrado perfeito. Se fosse 100, dava 10 mil. Você quer 132, vai ser essa merda aqui. Deixa eu ver, 132, 132. 132. Pronto, Mas olha aí. acabo fazer isso na hora da prova, meu irmão. Isso é uma tortura. É a tortura, viu, mano?
Aí vai ficar menos o B, menos 68, mais ou menos a raiz que deu 132 por 2. A gente vai pegar a positiva, porque não faz sentido a negativa. Aí 132 menos 68 vai ficar 64. 64. 64 por 2 dá 32. Então, a gente achou que o X é 32, mas não é o que ele quer, o X. O X é o total de clientes. E a pergunta que ele quer, ó, é correto afirmar que antes da referida campanha, o valor cobrado por cada cliente antigo. Então, o que ele quer é o Y. É o Y. Então, se aqui é 32, ó, vai ficar 32Y vai ser igual a 16.000, e aí o Y vai ser igual a 500 pontos. Certo? Certo. Vai 500 pontos vai ser C de casa. Certo? Certo. C de casa. Aí, vamos lá. Questão 4. Questão 5. 5, vamos lá. Das crianças. Toda vida os textos é grande. Eu só queria que os textos da Unifor fossem mais curtos. Macho. Porque essa questão aí que a gente acabou de a 4, ela é muito trabalhosa. Ela não é difícil. Mas é porque ela tem muita conta, ou seja, o cabo não faz em 2 minutos, 3 minutos. O senhor explicando aqui, já sabendo mais ou menos, a gente deve ter passado uns 5 minutos, olha o cabo não sabendo. É doido, mas é muito grande, mano. É. No dia das crianças e tal, para dia das crianças, dia das crianças, dia das crianças, ó. Até aqui não serve para porra nenhuma isso aqui, ó. Porra nenhuma. Aí agora começa mais ou menos aqui, ó. Paulo fez um saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20, 10, 20 e 50, ou seja, são as notas. Aí ele diz, em seguida foi a 3 lojas, das quais gastou toda a quantia. Sabe que para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas, ele usou todas e apenas as cédulas de 10. Então, aqui é notas, e aqui eu vou dizer número de notas. Certo. Então, vamos dizer que a nota de 10 tem X, Y e Z. Então, vou botar loja 1, loja 2, e vou botar, eu vi aqui que parece que são 3 lojas. Aí, ele diz assim, loja 1, foi a 3 lojas das quais gastou. Sabe que para fazer os pagamentos, uma das lojas usou toda a célula de 10. Então, na loja 1, ele gastou 10x, porque ele usou todas as notas de 10. Se ele tem x notas de 10 e cada uma vale 10, o total que ele gastou a gente multiplica, dá 10x. Na segunda loja, em outra loja, ele usou apenas as cédulas de 20, então vai ficar 20x. E na última loja, todas as células restantes de 50. E fica 50x. Considerando que ao fazer o saque, Paulo recebeu 51 notas, ou seja, X mais Y mais Z, ou seja, o total de notas, 51, que gastou quantias iguais nas 3 lojas. O saque que ele fez. E aí, quer saber o total que ele gastou. Mas peraí, que ele falou alguma coisa aqui importante aqui. Tá aqui, ó. Que gastou quantias iguais nas 3 lojas. Ou seja, o que ele gastou na loja 1 é igual. Por que eu botei X aqui? Eu sou retardado, né? Sou retardado aqui, ó. Ó. Porque aqui não é X em tudo. Só são X notas de 10. Então aqui ele gastou 10x, mas são Y notas de 20. Então, na segunda loja, como ele gastou apenas as notas de 20, ele gastou 20 e Y. Na
3, que ele gastou todas as notas de 50, e ele gastou Z notas de 50, então o total que ele gastou foi 50Z, certo? Então, essas são iguais, ó. Então, a gente vai igualar isso aqui, tipo, ó, 10x é igual a 20y. Eu posso igualar esses dois para ter alguma relação. Então, quando eu igualar, que eu descubro que o x é 2y, certo? Aí eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar, eu posso igualar esse com esse, agora eu vou querer igualar esse com esse, ó. 10x vai ser igual a 50z. X é igual a 5Z. Corta aqui, ó. Vai ficar x vai ser igual a 5z. Certo? Certo. Aí, ó. O y vai ser igual, passo 2 dividindo, ó, x por 2. Z vai ser igual, passo 5 dividindo, ó, fica x dividido por 5. Eu vou deixar todo mundo em função do x, certo? Vamos lá, vai ficar x mais o y. X sobre 2, Z, X sobre 5. Ó, no lugar do Z, X sobre 5, no lugar do Y, X sobre 2. Ó. Isso aqui é 51. E aí você faz o MC. O MC é 10. Você pode deixar aqui 1, colocar 1 aqui. Aí 10 por 1 aqui vai ficar 10x. 10 dividido por 2 vai ficar 5x. 10 dividido por 5 vai ficar 2x. 10 aqui vai ficar 510. Corta e corta. Então, aqui vai ficar 15. 17x vai ser igual a 510. E x vai ser igual, o 17 passa dividindo, fica 30. E 51 por 17 dá 3, então fica 30. Mas ele quer saber, na verdade, o valor total do saque. Então, assim, ele gastou a mesma quantia nas 3 lojas, mas a gente pegou que o X é 30, ó. Então, na loja 1, ele gastou 10, 30, ele gastou 300. Então, se ele gastou 300 na primeira loja e nas 3 lojas ele gastou a mesma quantia, então o total que ele gastou foi 300 vezes 3, ó, foi 900. Então, a resposta a essa questão é 900. Certo? Certo. Essa também eu não achei difícil, não. Não, essa tá de boa também. Essa também eu não achei difícil, não. Mas novamente, demora para fazer, é trabalhosinho, né? É, porque é sistema, são 3 letras, muda, muita gente ia se enrolar naquela parte de fração, porque não é um sistema também tão idiota assim, mas mesmo assim não é tão difícil, não. Muita gente consegue. Só que o que mata muita gente também nessas provas de matemática da Unifor é que a galera, né, gasta muito tempo. E aí a pessoa fica sem tempo para fazer o restante da prova, fica fazendo correndo, porque é uma prova muito trabalhosa. Então, se você não tiver uma prática de resolver essas questões de maneira até mais fácil, você se lasca todinho, certo? Você se lasca todinho. Porque se a pessoa dissesse, ei, macho, tu tem 20 minutos para fazer essa questão, muita gente conseguiria fazer. Viçando, e tu gastar 20 numa, 20 na outra, 10 na outra, tu vai passar uma hora todinho, vai fazer umas 4 questões, 5 questões aí. Ó, vamos lá. Aqui, questão 6. A figura abaixo mostra uma obra, 2 trapézios idênticos, lados paralelos, identificados como A e B. O comprimento de cada lado do trapézio B, ó, vamos botar aqui, o comprimento de cada lado do trapézio B, LB, é 4 vezes o comprimento do lado correspondente do trapézio A. Então, LB é 4 vezes o LA. O artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parte interna ao trapézio B e externa ao trapézio A
foi pintado de amarelo. Então, no meio aqui é azul e nesse contorno aqui todo aqui é amarelo. Se a área do trapézio A é de 1 metro quadrado, então ele deu a área aqui, ó, dessa parte de dentro. 1 metro quadrado. Podemos afirmar que a área da região pintada de amarelo e ele quer essa área aqui, ó. Ele quer, ó, essa área aqui, ó. Certo? Certo. Aí, como é que a gente vai fazer? Vai ser o seguinte. Esses trapézios, eles são figuras semelhantes, certo? E a razão de semelhança, você vai pegar e dividir os comprimentos de lados que são proporcionais. Então, ele já deu aqui. LB é igual a 4. Então, se eu passar o LA para lá, LB por LA vai ser igual a 4. Então, a razão de semelhança entre essas figuras é 4, certo? Só que essa razão de semelhança é a divisão de medidas lineares, certo? Lineares. A gente está dividindo isso aqui. Beleza? Mas, quando eu tenho uma razão de medidas lineares, a razão das áreas é a razão entre as medidas lineares ao quadrado. Certo? Então, por exemplo, se você tem assim, a área do trapézio A dividido pela área, eu vou botar primeiro B sobre A, porque aqui já está 4. Então, a área do trapézio B pela área do trapézio A, certo? Vai ser igual a LB por LA ao quadrado. LB por LA ao quadrado. Certo? Certo. Então, ó. 16, né? Então, ou seja, a razão entre as áreas é a razão entre os lados ao quadrado. Isso é importante. Certo? Então, vai ficar, ó, área B por área A é a razão entre os lados ao quadrado. A área B é o que eu vou achar. A área A é 1, que é a parte azul. Isso aqui, como a gente viu aqui, é 4. Essa razão ao quadrado é 16. Então, a área B vai ser 16. Só que ele não quer a área B, ele quer que você subtraia, porque ele quer só esse contorno. Então, vai ficar 15. Então, vai ficar 16, que é o todo, menos o de dentro, que é 1. Certo? 15 metros quadrados. Então, vai ser C de casa. C de casa. Certo? Show. Entendi. Beleza. Então, ficou fácil também essa aqui. E essa questão já tinha caído igualzinho. Há uns 3 vestibulares anteriores, caiu a questão igualzinha essa, só que era 2 triângulos. Mas ele dizia a mesma coisa. Olha, a altura de um é o dobro da altura do outro, se a área de um é... Acha a mesma merda. Só Certo? mudou os números. A figura, mas a figura nem mudava os cálculos. Nem mudava os cálculos da figura. Porque era semelhança. Essa daí não precisa fazer, não, professor. Essa daí é 7. Ela é bem boazinha, bem facinha, né? Essa aí. Mas essa daí dá pro cabo fazer também, excluindo só pelas casas decimais, dá pra ver. Essa daqui também é de boa, é a 8. Se eu não me engano, acho que até agora essa aí também já é de boa. Passando. Pode fazer essa aí. Pronto. Até a 15ª. Professor, só 2 minutos aqui, só pegar aqui o negócio. Um minutinho, um minutinho.
Pronto, pode. Arrocha. Vamos lá. Então, vamos fazer a 10ª. Bora. Ele tinha, num concurso, um candidato respondeu corretamente 18 das 20 primeiras questões. Então, vamos lá. Ele respondeu corretamente 18, aqui, 18 de 20. E também acertou 3/5 das questões restantes. Então, ele respondeu corretamente. Então, peraí, isso aqui é uma parte do. Esse corno, ele acertou 18 de 20. E nas restantes, ele acertou 3/5 das questões. Certo, ele acertou 3/5. Aí ele diz, o candidato respondeu corretamente, ou seja, da prova toda, ele respondeu corretamente 2/3. 2/3 ele acertou. Aí a pergunta, diante disso, podemos concluir que a quantidade de questões respondidas corretamente doidinho foi. Então, a gente não sabe essa quantidade de questões. Então, a ideia primeiro é chamar de X. Ó. X é o número total de questões da prova. Então, vamos lá. Ó. Ele acertou 18. Certo. 18 ele já acertou. Tá. Mas ele acertou 3/5 da restante. Só que vem a pergunta, quem é o restante? O restante aqui vai ser X, que é o total de questões, menos 20. Ó. Porque X é o total, mas aqui ele acertou 18 de 20, ou seja, já passaram 20. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3/5 X menos 20. parênteses de X menos 20. Então, isso aqui foi o que ele acertou. Ele acertou 18 mais 3/5 de X menos 20. Só que esse total de questões que ele acertou é a mesma coisa de 2/3 de X. Ele acertou 2/3 da prova toda. Certo? Certo. Então, eu acho que resolvendo assim dá certo. Vamos fazer aqui um MMCzão aqui. MCzão vai ficar 15. Dividido por 1 é 15. Vezes 18 vai ficar 15. Vezes 18. 40. 8 vezes 1 é 8. 12. Aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 1. 7. Dá 270, é? Então, vai ficar aqui 270. Aí, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. E aí, o 9 distribui. Então, vai ficar 9x menos 180. 3 vezes 3, 9. Aí, 9x menos 180. Aí, 15 dividido por 3 dá 5. Vezes aqui vai ficar 10x. Corta aqui, corta aqui. 270 menos 180 dá 90. E esse 9x vai para lá, fica 10x. Menos 9x fica x. Então, o total de questões é 90. Mas ele acertou 2/3. Então, vai ser 2/3 de 90. Vai ficar 60. 180 por 3 vai ficar 30. 2 vezes 30 dá 60. Então, dá D de D. De boa também. Certo?
De boa. Ou seja, às vezes, para montar essa aqui, não é para montar, às vezes muita gente erra, porque acaba esquecendo e tal, mas a resolução ela é fácil. Mas tem esses problemas, né, de montar uma equação, né? A pessoa tem que treinar isso, montar a equação. Mas é uma coisa boa. Questão 11. Ó. Ó, vamos lá. Ó, questão 11. A figura abaixo mostra a fachada de um certo chalé no formato de um triângulo equilátero com um lado medindo 5 metros. Então, o triângulo equilátero é 5 metros. 5 metros, triângulo equilátero, os três lados são iguais, certo? 5 metros. A porta de entrada tem o formato de um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo que o centroide do retângulo, ou seja, o centro do retângulo, coincide com o baricentro do triângulo. Tá? Essa informação é a informação chave para resolver essa questão. Tá? E aí ele diz assim, de acordo com as informações dadas, podemos concluir que a largura da porta, então ele quer a largura da porta, ele quer, ó, esse aqui, ó. Ele quer esse comprimentozinho aqui. Então, o grande lance dessa questão é a seguinte. Quando a gente tem um retângulo, certo? Quando ele diz assim, é o centroide, esse negócio de centro aí, é o encontro das diagonais. É bem aqui, ó. Esse é o centro do retângulo. Ele divide essa região em duas partes iguais. Ou seja, daqui para cá é igual a daqui para cá, ó. É duas partes iguais. Certo? Ó. Ó. Esse é igual a esse pedaço. Beleza. Aí isso é para o retângulo. Beleza. E para o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é a seguinte, ó. O triângulo equilátero é a seguinte. O baricentro é o encontro das medianas. Então, mediana aqui, mediana aqui, mediana aqui, tal. Mas o que é que o aluno, o que é que a pessoa tinha que saber com relação a esse ponto, esse baricentro? O que é que a gente tem que saber? Tem que saber o seguinte, ó, que o baricentro de um triângulo equilátero, certo? Divide a mediana, que é esse segmento aqui, ó, em duas partes. Mas, obviamente, as partes não são iguais. A proporção entre elas é de 2 para 1. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, é o dobro desse aqui. Uhum. Pega minha carteira que tem dinheiro. Tá? É de 2 para 1. Tá? E isso é importante. Por quê? Porque aqui, ó, o que é que a gente vai perceber aqui? Que eu vou poder pegar essa altura todinha aqui desse triângulo, a altura todinha desse triângulo, e vou dividir em 3 partes. Tá? Vai ser assim, ó. Aqui, por exemplo, vai ficar, eu posso pensar assim, aqui vai ficar Azinho e Azinho, porque eu estou dividindo esse lado aqui em 2. Só que se esse pedaço aqui de baixo, ó, se esse pedaço aqui de baixo, ó, é Azinho, certo? Ou seja, se esse pedaço aqui de baixo é Azinho, esse pedaço todinho, ó, é 2 Azinho. Então, essa altura do triângulo pequenininho é só Azinho também. Então, é como se eu dividisse a altura em 3 partes, Azinho, Azinho e Azinho. Certo. Conseguiu compreender? Consegui. Eu ia perguntar se eu podia fazer, porque tem uma relação lá da altura do
do triângulo equilátero, que tipo é 2/3 da altura, 1/3 da altura, que é a mesma coisa, né? Do 2/1. Mas acho que. Uma coisa. Não, mas é a mesma coisa, 2/3, 1/3 é de boa, é isso mesmo. Só que eu estou Beleza. sabendo. Mas o grande lance é perceber que, se daqui para cá é a metade desse retângulo, vamos chamar de azinho, então, se esse cara aqui é a mesma coisa que esse aqui, ó, na figura, porque ele disse que é o mesmo ponto. Sim, E sim. ficar 2A, isso aqui, esse pedaço aí, então, porque agora você vai fazer triângulos equiláteros, são triângulos semelhantes. Então, se essa altura aqui, ó, é Azinho, e a altura grandona aqui é 3Azinho, se esse lado grandão é 5, então esse cara aqui vai ficar 5/3. Ou seja, esse triângulo pequenininho aqui, ó, ele é 3 vezes menor do que o triângulo grandão. Então vai ficar 5/3 essa largura, ó, porque o que ele quer, na verdade, é essa largura aqui, ó, que é a base do triângulo. Então a resposta vai ser C, 5/3. Tá. Certo? Peraí. Só repete de novo aí, professor, que eu dei uma travada aqui, aí eu perdi o fio da meada, foi mal. Tá. Então, é a questão da semelhança. Esses dois triângulos equiláteros, eles são semelhantes. Esse triângulo pequenininho aqui e o grandão é semelhante. E a razão de semelhança vem pelas alturas, ó. Porque a alturazinha aqui eu chamei de A. E a altura do grandão aqui todo vai ser 3A. Ou seja, se a altura desse cara aqui, ó, é 1/3 da altura desse, ó. Então, se esse lado todinho aqui é 5, o lado pequenininho aqui, ó, ficar 5/3, ó. Certo? Se eu fizesse semelhança, ó, A está para 3A, aí assim como, sei lá, X está para 5. E aí você vai descobrir que o X aqui vai ficar 5/3. Conta, fica 5/3. Esse cara aqui é 5/3, ó. Tá? Show de bola. Ó, vamos lá. Vamos lá, essa aqui. Ele diz assim, ó, os jogos escolares, Ceará, Parará, Parará, Pará, para porra nenhuma, para a reforma do ginásio esporte de determinada escola, já foram contratados 24 operários. Então, vamos colocar aqui, ó, 24, botar aqui, operários. Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril. Segunda-feira. Vou botar aqui, segunda. Certo? Aí, operário, 24 operários, e executam 40% do trabalho em 10 dias. Em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia, ou seja, que é horas por dia. 7 horas. Aí ele diz assim, ó, no final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. Então, ficou só 20. No dia seguinte, os operários restantes retornaram ao trabalho, trabalhando 6 horas por dia. Fizeram diminuir, mas esses fuleiragens. Era 7 horas, demitiram gente, eles vão trabalhar menos agora. Trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que, ou seja, eles concluíram, então eles fizeram 60%. Sabendo que o trabalho foi executado nos 2 momentos, sem folga, em nenhum dia da semana, o trabalho escravo aí, ele quer o último dia de trabalho
foi que dia da semana, certo? Então, vamos chamar aqui um X, ó. X, ó, certo? Aí a gente vai ter que achar esse X, que é essa quantidade de dias, e depois vai contando, certo? Para saber qual foi o dia da semana que ele terminou. Isso aqui foi o início de tudo, ó. É Lucy, L1, tu tem o WhatsApp dela, Lucy, o nome do dentista é Carlos Alberto. Lucy, o nome do dentista é Carlos Alberto. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a proporção aqui, tá? Certo. Certo? Certo. Aí a gente vai fazer assim, ó, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui são grandezas proporcionais. Regra de 3 composta. Eu faço assim, ó, eu vou relacionar onde tem a variável, tipo, a variável está em dias. Então, eu vou relacionar dias com operários, certo? Eu costumo fazer assim, ó, quanto mais dias necessários, eu não olho para esses números, eu só olho para as grandezas. Então, quanto mais dias, menos operários vão ser necessários. Quanto mais dias, se eu relacionar dias com porcentagem, maior a porcentagem da obra feita, quanto mais dias. E dias por dia, quanto mais dias, menos horas por dia vão ser necessárias. Ou seja, eu estou relacionando dias, que é onde está a minha grandeza X, com Sim, as sim. outras, certo? E aí você vai, pega essa parte aqui que é 10 sobre X, certo? Aí E inverte as outras. mas tudo que, por exemplo, esse aqui eu vou inverter, porque tem que ficar tudo na mesma setinha aqui. Então vai ficar Sim. sobre 24, inverto esse. Aqui é 40 por 60. E aqui vira, ó, 6 sobre 7. Certo? Certo. Vou cortar, corta esse com esse. Aí 60 corta com 60. 2 vezes 4 é 8. 8 corta com 24 dá 3. E o X vai ser, ó, 3 vezes 7, 21. Então, são 21 dias. Então, esses 21, eles se juntam com o 10. Então, vai ficar 31, certo? Aí Uhum. 31, tá? Aí nem importa esse dia da semana, esse 18 de abril. Importa essa na segunda. São 31 dias de trabalho. E ele disse que o primeiro dia de trabalho foi na segunda. Então, assim, ó, o dia 1 foi segunda. A terça foi o dia 2 de trabalho. A quarta foi o dia 3. Só que você não vai ficar viçando nisso até chegar no 31. Como a semana, elas são 7 dias, a gente vai pegar o 31 e vai dividir por 7. 31 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Troca aqui, dá 3. Ou seja, quando você fosse fazer essa viçagem aqui, você, nesses 31 dias, você tem 4 grupos completos de 7 dias, ou seja, 4 semanas completas, e sobra 3 dias. Se sobra 3 dias, ó, veja, o dia 1 é segunda, ou seja, depois que você fizer essas 4 vezes, esses 7 dias aqui, vai para o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Ó. Então, o dia que vai terminar a reforma vai ser uma quarta-feira, que é Show. essa divisão que dá dia 3. Entendeu? Entendi. Certo? Aí vamos lá. Tá na hora, não, menina? Mas tá na hora. Ó, questão 13.
Questão 13 é a seguinte. O gerente, se tu quiser de ir lá comprar alguma coisa no supermercado lá perto e tal, alguma coisa, tu pode comprar. Sei lá, em algum canto que tu queira. E depois... sempre tem lá perto. Mas leva dinheiro, qualquer coisa. Ó, questão 13. O gerente de uma padaria observou o gráfico da relação entre a quantidade... Tem gráfico essa questão? Sim, quando é para comprar uma carteira, você precisa comprar uma vez, vai provavelmente já está adiante, comprar só um e voltar acabando. Tá quase sem nada. Não tá sem nada, a gente tem que comprar alguma coisa depois. Sim, ó. O gerente da padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado por cada uma delas era uma reta. Então, função do primeiro grau. Ele notou que quando cobrava R$6 por fatia, era vendida 55 fatias. E quando cobrava R$8 por fatia, eram vendidas apenas 25. Então, é uma relação. É uma relação entre quanto ele cobrava, uma relação entre a quantidade de bolo vendida e o preço, era uma reta. Então, se ele botava 6 contos, era vendido 55. E quando cobrava 8, era vendido 25. Aí, certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por 5. Então, ele vai vender cada fatia por 5. Espera, que eu vou botar assim, fica melhor. Vou botar aqui 6, 55, 8, 25. E aí, ele resolveu vender por 5, cada um. A quantidade de bolo vendida aqui vai ser... Então, ele quer que você faça isso, ó. Tá? Essa questão dá para fazer por diversas formas, certo? Porque quando ele fala que é uma reta, certo? Você consegue fazer essa questão de diversas formas. Eu acho a forma mais rápida fazer assim. Quando aqui ele diminuiu R$2 pela variação, diminuiu quanto aqui? 30. Aumentou em 30 a venda? Sim. Então, se ele diminuiu 1, aqui vai coisar quanto? Vai aumentar quanto? Verdade. 15, né, não? 15. Isso. Verdade. Então, você quer 55 com 15, vai dar 70. Eu fiz assim. Ou seja, é uma coisa bem idiota mesmo, mas é pela variação, tá? Pela variação. Que aí fica de boa fazer isso. Deixa eu ver as outras aqui, ó. Fala, minha Nossa Senhora. Lá vem a questão dor de cabeça. Essa daí é monstra, viu? Essa daí é... Eles deixam na final. Não, mas é porque essa questão ela tá errada. Ela tá errada, mas eu mandei essa questão com um professor que o cara dá aula para alunos de Olimpíada de Matemática. O cara é muito foda, muito foda, muito foda. Ele tem doutorado, inclusive, e tudo. E ele falou que essa questão não tem a opção correta. Então, essa questão está mal formulada e deveria estar errada e deveria ter sido nula. A Unifor não anulou essa buceta. Porque a Unifor, depois que ela divulga a prova, ela dá tipo, uns 2 dias para receber os recursos e analisarem. Não sei não se... mandaram, né? não sei se mandaram e não foi analisado, não sei. Eu sei que eu fiz essa prova e eu acertei essa questão. Mas eu acertei essa questão sabendo que o que eu estava fazendo também estava errado, certo? Mas eu tinha que marcar algum item, então eu quis fazer, né? Mas eu consigo desenrolar ela aqui, ó. Vamos lá. Seguinte, a figura abaixo mostra a pirâmide triangular que será incluída na decoração do shopping center. Todas as faces da pirâmide ficarão visíveis ao público.
Todas, cada uma das faces será pintada com uma cor diferente, dentre 7 cores disponíveis. Quantidade de formas diferentes Ah, da sim, sim. pirâmide Lembrei, possa lembrei, ser lembrei. pintada é o seguinte, ó. Então, Eu você fiz uma tem, combinação, mas deu errado, eu acho. ó, são 7 cores. Ele disse, ó, que cada uma das faces será pintada com a cor diferente, ou seja, todas as cores aqui vão ser distintas, certo? Então, você vai ter 5 cores. Você vai escolher, tá. Você tem 7, você vai escolher 5. Só que depois que você escolher as 5, presta atenção. Depois que você escolher as 5, tá? Você vai poder fazer pirâmides diferentes com essas 5 cores. Por quê? Porque você tem a geometria que permite, ó, a base, ela é diferente das demais. Certo? A base, ela é diferente das demais. Então, isso já vai fazer com que você fique pensando assim, bem, no momento que eu escolher as 5 cores, cada uma das 5 que eu escolher para estar lá na pirâmide pode ficar na parte de baixo, certo? Mas se uma ficar na parte de baixo, as outras 4 vão ficar nessa parte aqui circular. Certo. Mas essas 4 nessa partezinha aqui circular, elas não vão ficar de qualquer jeito. Porque numa pirâmide, se você tem 4 cores aqui, você pode formar formatos diferentes, cores diferentes, situações diferentes aqui. Mesmo que você tenha, por exemplo, a gente pode pensar assim, aqui é a base, então eu vou planificar essa pirâmide, certo? Eu vou planificar essa pirâmide. Então, essa pirâmide planificada, ela é mais ou menos assim. Então, se você for pensar que você tem 7 cores, ó, A, B, C, D, E, F, G. São as 7 cores que você tem. Cada letra aí representa uma cor. Aí o primeiro passo, você vai escolher 5 para ficar na pirâmide, certo? De 7, escolher 5 já é uma conta, é uma combinação de 7 escolher 5. 7 escolher 5, ó, mas isso aqui a ordem não importa. Eu só estou escolhendo as cores que eu vou usar na pirâmide, certo? Então vai ficar 7, 6 e 5. 5 aqui, 2, corta, corta, e aqui já dá 21. Então, assim, ó, só para escolher as 5 cores que vão aparecer, só para escolher as 5 cores, já é 21. Certo? Já é 21. Ou seja, a situação aqui vai ficar 21 vezes algum número. Dessas 5 cores que você escolheu, certo? Uma vai ficar na parte de baixo e as outras vão ficar nos lados aqui. Só que a situação é a seguinte, ó. Se você faz uma pirâmide desse jeito, com a cor B, C, D e E aqui, certo? Você tem que perceber que essa situação, se você pegar, deixar as 4 cores aqui, essa situação, ela é a mesma se você pegar o B e colocar aqui, o C colocar aqui, o E colocar aqui, o D colocar aqui e o E aqui, ó. Ou seja, essa situação aqui é a mesma dessa. Veja, a base é a mesma, mas assim, as cores elas estão em posições diferentes, mas numa pirâmide, os lados, eles são lados equivalentes. Então, assim, essa pirâmide aqui é a mesma dessa, só que aconteceu uma rotação. Então, essas 4 aqui é uma permutação circular. Sim. Certo? O que ocorre com essas 4, que são as laterais, porque essas faces laterais, elas são todas iguais. Não tem um diferencial entre uma face lateral e outra. Então, essas 4 faces laterais seriam uma permutação circular com 4. Permutação circular com 4 é 3 fatorial. Você subtrai 1 daqui. 3 fatorial é 6. Certo?
3 fatorial, 6. Aí, só que assim, a parte de baixo, a pirâmide que vai ficar assim, ó, lembra que ele disse que todas as faces vão ficar visíveis, ou seja, se todas as faces vão ficar visíveis, inclusive a face de baixo vai ficar visível, a base. Então, se a base mudar, já é uma pirâmide diferente. A base, sim, a base era uma face diferente das faces laterais. Então, para a base, uma vez que você selecionou essas 5, para a base eu vou ter 5 situações diferentes. Então, eu acreditava que essa questão seria 21 vezes o 5, que é para escolher a parte de baixo, vezes o 6, que é a permutação circular. Só que esse número ele é muito grande, não tem aqui. Certo? Não tem aqui. Então, eu, na hora da prova, pensei, poxa, não tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar, ó, 5 vezes 21, não tem aqui, ó. 5 vezes 21 seria 105. Não tem. 6 vezes 21 tem. 6 vezes 21 é 126. Ó. Então, eu pensei, eu vou excluir o 5 e vou fazer 6 vezes 21, 126. Ó. E vou ficar nessa resposta. Fiz isso e esse é o gabarito oficial, 126. Tá? Mas eu já conversei com diversos outros professores e 126 não é a resposta completa. Tá? Não tem como a conta dar 126. Certo? Não tem como a conta dar 126. Certo? Essa daí ela foi mal formulada. Mal formulada, acontece. Você também podia fazer de outra forma esse tipo de questão. Eu fiz de outra forma e deu o mesmo resultado. Que é assim, vou primeiro selecionar a base. Eu tenho 7 opções para a base. Beleza, selecionei as 7 opções da base aqui. Sobram 6 cores para 4 lugares aqui, certo? Sobram 6 cores para 4 lugares. Tá. Só que você pode fazer assim, primeiro eu vou selecionar a combinação de 6, escolhe 4. Então, combinação de 6, escolhe 4, vai ficar isso aqui, 4 fatorial e 2, vai ficar 15. Então, para escolher as 4 que vão nas laterais, é 15, certo? Para escolher as 4 nas laterais. Só isso já seria 7 vezes 15. Já teria 105. E uma vez que você escolhe as 4 para as laterais, você tem que observar a permutação circular. A permutação circular, ou seja, se você escolheu as 4, existem quantos modos diferentes você formar pirâmides diferentes aqui? 6. Então, ficaria 7 vezes 15 vezes 6, ó, que dá a mesma conta disso aqui, ó, de 21 vezes 5 vezes 6. Então, eu fiz de 2 formas diferentes, deu o mesmo resultado. Só que esse resultado... Então, eu tive que procurar alguma coisa para poder marcar, certo? Vi que todos os números aqui, ó, esse aqui, esse aqui e esse aqui, eram múltiplos de 21, tá? Múltiplo de 21, para mim, fazia mais sentido eu multiplicar ele por um 6 e dar 126. Ou seja, eu acertei, mas não foi mérito nenhum, porque essa questão está errada, na verdade. Mas a solução correta seria essa conta toda aqui. Tá? Ela foi uma dor de cabeça, essa questão. Muita gente me perguntando. Eu olhei assim, tem uma coisa errada nessa questão. Eu fiquei pensando porque eu tinha feito a combinação, aí eu sabia que tinha... Eu estava querendo me lembrar a forma da permutação circular, que eu não lembrava. Aí eu disse, pronto, essa daqui eu vou ter que meter o bicudo. Aí fui na mesmo. É assim, ó, permutação, por exemplo, permutação circular de N é N menos 1 fatorial. Então, basta você digitar em 1. Se você tem 4, é 3 fatorial. Se você tem 6, 5 fatorial. Então, essa questão é muito bugada. Vamos fazer a última aqui, para a gente terminar a aula aqui. Fazer a última aqui. Bora. Ele diz assim, ó. Eu achei que nessa prova aqui caiu pouco
pouco. Geometria plana. Tipo, cai, Geralmente cai em 2, 3, né? pô, geralmente cai muita questão. E outra coisa que eu não vi aqui foi geometria espacial, volume, É, não caiu. cilindro, prisma. Ou seja, caiu essa de geometria plana e não caiu mais de geometria plana. Fico impressionado. Essa daqui, tudo É, bem, geometria plana, mas era semelhança. Caiu só duas. Já teve provas que geometria eram 5, 6, 7 questões. Então, exatamente. e não caiu nenhuma de sólido, não caiu nenhuma do assunto chamado geometria espacial, que é a parte de cubo, paralelepípedo, prisma, cilindro, cone. Não caiu nenhuma dessas. Então, Sim, sim. eu, Daniel, acho que para essa prova do meio do ano, eles vão compensar um pouco, certo? Porque eles têm Geometria uma plana. coisa equilibrada, certo? Mas o senhor fala de geometria plana, aplicação de fórmula como é? Questões diárias, pode ser aquelas questões diárias de lei dos senos, lei dos cossenos, ou então Sim, pitar sim, a parte. Agora, aí vem a parte de geometria espacial, a parte de prisma, de volume, de sim, paralelepípedo sim. total, cilindro, cone, essas É, questões. Se tu olhar as provas anteriores, tem muito. E nessa prova aqui não apareceu. não tem, não tem. Vale muito a pena dar uma postada nesse assunto, geometria plana e espacial, que foi muito pouco explorado nessa prova. E É, eles não querem ficar uma prova muito tendenciosa assim. Então eles vão é, tentar explorar, eu acho. Vamos ver aqui essa aqui. Como parte do trabalho de conclusão do curso, 100 pessoas foram entrevistadas. As pessoas foram perguntadas se usavam a rede social A ou rede social B, ou nenhuma delas. Essa questão ela é fácil, ela é uma questão dos assuntos que mais apareceu na prova da Unifor conjunto. nos anos, conjuntos. Meu irmão, a Unifor é parada por conjuntos. É muita Igual questão. falou. Então é bem facinho, ó, nenhuma delas é 12. Aqui é rede social A, rede social B. Eu não sei as pessoas que usam as duas, então eu chamo de X. Aqui vai ficar 87 menos X, que 87 é o total aqui. Aqui vai ficar 73 menos X, aqui é o que é o total. E se você somar tudinho, tem que dar 100 pessoas que foram entrevistadas. Então vai ser 87 menos X, mais É, 73 menos X, mais 12, igual a 100. E aí você corta um X com X, passa o X para lá, soma esses três caras aqui, 150, 160, 172 menos 100. Então, o X, na verdade, ele é 72. exatamente. Foi Essa daí. 72. Então, se aqui é 72, aqui é 1, e aqui vai ficar 15. 87. E a pergunta, a porcentagem das pessoas entrevistadas que usam ambas as redes sociais, ó, é 72%. E tem A. Então, essa era facinha também. Mas É, tem questões de conjunto da Unifor que são difíceis, viu? Essa é porque foi fácil. Mas já teve é, muita tem, gente, tem. tá? Então, Pois é. eu, eu vou encerrando aqui. E aí, tu pode pegar a prova dos anos anteriores também, que é muito importante conhecer bem essas provas. Certo. E professor, depois, se o senhor puder passar aí